Muito bem, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, agora para falar do começo das quartas de final da Copa do Mundo, que começam amanhã com Brasil e Croácia. Brasil, um retrospecto muito bom em cima da Croácia, pelo menos os últimos jogos ganhou todos. E Holanda e Argentina, também quem vencer esses dois confrontos se enfrentam nas semifinais da Copa do Mundo. Tá acabando a Copa, Thiago Saraiva. Thiago Saraiva que fala de Zagreb hoje, Zagreb, e esperando comemorar solitariamente amanhã. Aliás, vocês repararam que todas as vezes que o Saraiva fala de um país diferente, ele está com a mesma veneziana atrás? Ô, Giovanni, isso aqui é porque a veneziana aqui ela é portátil e a gente procura sempre carregar o cenário para o local onde a gente está falando. E, Giovanni, a Copa está acabando. Tivemos aí já a conclusão das oitavas de final. Temos aí mais 8 jogos para acabar a Copa do Mundo e sabermos quem é o campeão da Copa de 2022 do Catar. Amanhã, dois grandes jogos. Seleção brasileira vem a campo, é o primeiro jogo, o jogo de abertura das quartas de final, ao meio-dia, contra a Sim. Croácia, um adversário que o Brasil tem um retrospecto, pelo menos nos últimos anos aí, favorável. A Croácia que enfrentou o Japão, mais uma vez, a Croácia campeã das prorrogações, passou nos pênaltis contra o Japão e o Brasil já não enfrentou tantas dificuldades contra a Coreia do Sul e acabou no segundo tempo tirando, vamos dizer, um pouco o pé e poupando alguns jogadores, Giovanni. A gente tem uma informação importante aí que eu queria colocar. O Brasil, que há 8 Copas seguidas, está entre as 8 melhores seleções do mundo. Ou seja, Sim, há 8 Copas o Brasil está nas sempre quartas nas de quartas, Copa. Pelo menos, exatamente. pelo menos nas quartas de final. Há 8 Copas. Então, são aí 24 anos, ô Giovanni. Desde a última vez que o Brasil não esteve presente nas quartas de final, saiu nas 90. oitavas, foi em 90 contra a Argentina do nosso amigo Vinícius Lamanes na Copa da Itália, lá em 90. De lá para cá, são 8 Copas do Mundo e o Brasil sempre esteve O presente jogo, nas quartas de final entre as 8 melhores seleções do mundo. tá vendo? Lembrando aí também, pode falar, Giovanni. Tá vendo? Depois os caras dizem, os caras desse podcast dizem que só eu que lembro de tragédia. O cara foi lembrar do jogo da água batizada do Maradona, em Ô, Giovanni, 1990, quando o nosso lateral branco tomou a água durante o intervalo de jogo e depois, ó, decaiu. Muito bem, de lá pode para falar, cá, Sara. retrospecto favorável à seleção brasileira. Saiu muitos jornais aí hoje, a gente viu também em redes sociais. Você pega a seleção brasileira com 5 títulos mundiais e você pega as outras 7 seleções que somam 5 mundiais. Ou seja, tem que respeitar a amarelinha, Giovanni, não tem como. 7 países presentes nas quartas de final para equivaler o pentacampeonato brasileiro. Sara, eu acho que você errou na conta, hein? Claro que não. É 2-2-1, é dois da França, dois da Inglaterra e dois da Argentina. Cinco. Um da Inglaterra e 2 da Argentina. Dois da França, um da Inglaterra e dois da Argentina, sendo que da Ó, Inglaterra a bola não entrou. Giovanni, ou seja, você soma os outros 7 países para dar o que só nossa seleção tem. Então, assim, tem que Exatamente. respeitar a amarelinha. Está presente nas últimas
8 edições nas quartas de final e é a maior campeã de todas. E somando todos os remanescentes para essa fase, chegam aos mesmos 5 títulos da seleção brasileira. O Brasil tem um retrospecto bom contra a Croácia. Então, Giovanni, o Brasil entra em campo para quebrar aí um tabu também, né? Porque o Sim. Brasil, desde 2000 e... Me ajuda a lembrar aí, 2. Giovanni. Desde 2002, quando foi campeão em cima da Alemanha, o Brasil não vence uma equipe europeia Na fase mata-mata no mata-mata da de Copa do Copa. Mundo. Da Copa, né? Que de outros torneios já ganhou. Então, Mas desde da Copa do 2002, Mundo não sem ganha. título, o Brasil não perde. Em Mas 2006, a gente também, ganhou. cara, é uma injustiça com a seleção brasileira isso. Porque ela pega sempre o confronto mais pesado das quartas de final. Em Ô, 2006 Giovanni, pegou a França, a 2010 França, pegou a pa- Holanda, 14 foi para 2006, semifinal. 2006 ela passou por Gana nas oitavas e já pegou a França de cara. Em Sim, 2010, ela passou pelo Chile, depois pegou a Holanda. A Holanda foi sim, finalista daquela Copa, né? E a França finalista lá em 2006. Em 2014, nós pegamos o Chile, ganhamos, pegamos a Colômbia, ganhamos, pegamos a Alemanha, que foi campeã mundial. Em 2018, 14. É, pegamos o México e depois sim, pegamos a Bélgica, que acabou sendo sim. a terceira colocada. E esse ano passamos por uma Coreia e temos a chance agora, desde 2002, 20 anos depois, vencer uma seleção É, europeia no mata-mata da Copa. as oitavas de final é sempre mais tranquilo para a seleção brasileira e as quartas de final é sempre complicado, porque normalmente sempre é contra time europeu. Tirando 2014, que foi uma Copa à parte, que foi uma mini Copa América, mas nas outras Copas sempre pegou europeu. Sempre. Vamos lembrar aqui, você está lembrando aí de, de, de história da seleção brasileira? 94, quartas de final, Holanda. 98, quartas de final, Dinamarca. 2002, quartas de final, Inglaterra. 2006, quartas de final, França. Pô, é sempre um jogo complicado. 2010, Holanda. 2014 pegou Colômbia, Colômbia a gente está acostumado a ganhar. Em 2018 pegou a Bélgica, que nós não estamos tão acostumados assim, que a gente não joga sempre. Mas é sempre um confronto difícil. E com a Croácia vai ser também, apesar de que nós estamos falando aqui que a seleção brasileira é o time que tem apresentado o melhor futebol e que a seleção da Croácia é o time que a seleção da Croácia, a seleção da Croácia é o time que tem apresentado o futebol muito xoxo, para não dizer palavra pior. Até porque eu não quero que Vinícius Lamanes tenha trabalho. Ô, Giovanni, a gente vem falando isso aí desde o começo da competição. Eu já não me recordo agora qual dia de Copa a gente já está mais, mas desde o primeiro dia a gente vem falando que a Holanda chegou mais uma vez entre as 8 melhores do estilo mineiro, aos trancos e barrancos, comendo só pela beirada, porque a Holanda não apresentou futebol suficiente para ter chegado até aqui, assim como a Croácia também, que já não é mais aquela mesma Croácia lá de 2018. Tem, claro, Sim. jogadores remanescentes, mas o futebol agora já é um futebol mais decadente do que naquela ocasião. E Croácia, nos últimos mata-matas, tirando a final de 2018, sempre jogou prorrogação, ou seja, sempre o time joado, né? Dá trabalho. Dá trabalho, muito trabalho. É aquilo que a gente vem falando antes. Ela pode não estar jogando bem, ela pode estar se passando de sonsa ali, de velhaca, mas na verdade é um time malandro, um time matreiro, é um time que, se você não abrir o olho, logo eles estão ganhando de 2, 3 a 0. Então, é um time que vai aos pouquinhos, assim, dominando o jogo. Aos pouquinhos dominando o jogo. E amanhã a seleção brasileira vai começar em cima. Precisa fazer
2 ou 3 gols logo de cara, senão a Croácia começa a baixar poeira, como ela sempre faz, E e não aí ela ganha o vai jogo. jogando de uma maneira até didática, vamos dizer assim. Lembrando que a seleção croata é tão velha, né, que o cara que a torcida está querendo que jogue muito é um zagueiro chamado Gvardiol. É uma mistura de Guardiola croata, né? Ao invés de ser Guardiola, é Gvardiol, camisa 4 da seleção da Croácia, que Ô, é Giovanni, hoje o grande ídolo da torcida. Luka Modric já não está jogando nada, mas não dá para pensar em a vitória seleção nessa hora. brasileira apresentou um bom futebol no último confronto, no último jogo, né, Giovanni? Seleção brasileira? A seleção brasileira trucidou a Coreia do Sul, mas acho que também faz parte do que foi o jogo, né? Acho que também faz parte do que foi o jogo. Por exemplo, a seleção brasileira abriu 2-0 em 12 minutos. Em 12 minutos, e o segundo gol foi de pênalti. Isso desnorteia qualquer tática que o adversário queira fazer, porque a Coreia do Sul, obviamente, veio com uma ideia de se trancar, mas ela não conseguiu, porque ela não é do íntimo dela fazer isso. E também tomou 2 gols rápido e aquele partida mata-mata, você tem que buscar o placar. Aí a Coreia teve que ir para cima da seleção brasileira, teve alguns chutes de fora da área, perigosos até, mas deu espaço para contra-ataque e a seleção brasileira matou o jogo nos primeiros 30 minutos e se poupou para enfrentar a Croácia. Ô, Giovanni, só porque me questionaram aqui, eu vou trazer aqui para nós aqui. Ah, A gente falou a questão o time da Croácia ser um time velho, mas quando a gente fala isso, a gente não está falando da maneira geral como se diz, porque nós temos um do Daniel Alves, por exemplo, na seleção brasileira, que tem, vamos dizer, 40 anos de idade, vamos assim dizer. 39. Mas você tem jogadores lá com 20 anos de idade. Então, assim, acaba tendo a média de idade tendo equilibrada por conta É, desse distanciamento. Quando a gente fala aqui que a Croácia tem um time velho, a gente está se referindo mais ao principal elenco, do elenco principal, o elenco titular, os principais jogadores. Porque quando a gente fala aqui, a seleção que apresentou a maior média de idade para a Copa é a seleção iraniana. sim, quando a gente fala de time velho, é o seguinte, é pelo jogo apresentado, é também pela longevidade do elenco. Não quer dizer pela idade do cara. Se for assim, nós estamos velhos também, O né? Brasil tem aqui, o Brasil, olha, Irã é a seleção mais velha em termos de média de idade, depois seguida do México, Argentina, Tunísia e o Brasil em quinto lugar. A Então, mas eu Croácia tem falo, uma média bem inferior do que o Brasil quando se reparar da idade. A gente fala em questão que a Croácia é não questão rejuvenesceu o seu da futebol. forma do Os jogo. principais jogadores também, os principais jogadores que carregam esse time já estão sim com a idade mais avançada. Então, vamos falar aqui para os nossos haters. É o seguinte, haters é o seguinte, quando a gente fala de futebol velho da Croácia, não quer dizer que seja porque o Luka Modric tem quase 40 anos, porque, porque o Perisic também tem quase 40 anos. Não é por causa disso. É o modelo de jogo. O modelo de jogo do futebol da Croácia é um modelo antiquado. É um modelo é, que não leva ela a ganhar alguma coisa, porque ela sempre está dependendo de, de um arrasto, de um empurrão. Senão, senão ela não consegue jogar. E esse empurrão sempre, normalmente, é o gol adversário. Então, a seleção da Croácia, ela é uma seleção que ela tem o seu futebol, mas é um futebol bem mais tradicional do que o futebol atual, né? É um toque de bola, de cadência, de paciência, de esperar. É diferente de várias outras seleções que nós vimos aí na Copa, que é um futebol mais rápido, mais prático, mais direto. Agora da Croácia não. Croácia é um futebol
absolutamente antigo, que ainda dá resultado, mas que está por aparelhos. Só para complementar a informação e a curiosidade, o time com a média de idade mais baixa da Copa é Gana. a seleção de Gana. Gana, e você vê que a média de idade não leva em nada, né? Porque o Irã é mais velho, caiu fora, e Gana é mais nova, caiu fora também. Que leva mesmo a Ô, Giovanni, experiência. eu acho que aí nós não temos muita coisa, né? O Brasil vem como favorito para essa partida. Vem como favorito, inclusive eu tenho aqui a provável escalação da seleção brasileira. Vamos falar aqui: goleirão, Bigodão, Alisson, Éder Militão na lateral, Thiago Silva, capitão, Marquinhos, seu companheiro de zaga, Danilo ou Alexandro. O Alexandre pode ainda se recuperar e pode ser uma surpresa na outra lateral. Ou seja, vovô Daniel Alves não vai a campo dessa vez. A não ser que o Tite coloque ele no final do jogo. Né? No meio-campo, volante Casemiro, Lucas Paquetá e Rafinha também. Na frente, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. O que você acha dessa seleção? É a mesma seleção que jogou contra a Coreia do Sul. A diferença é que o Neymar vai para a linha de frente agora e o Rafinha vai para trás. Eu acho, Giovanni, que é igual a gente falou, o Brasil, se for olhar pelo retrospecto, pelas coisas, ele vem como favorito. Mas vamos analisar o momento. O futebol croata, ele está nessa decadência, eu acho, futebolística, igual a gente já falou, e não apresentou até então um bom futebol na Copa. Apresentou, todas as equipes apresentaram seu melhor futebol nas oitavas. A Croácia acabou classificando em cima do Japão, eliminando o Japão, que foi líder do seu grupo, mais uma prorrogação, mais um pênalti. O Brasil vem com um time tecnicamente superior e mais descansado, porque construiu o placar de seu jogo no primeiro tempo e acabou no segundo tempo administrando o resultado e acabou depois substituindo seus principais jogadores, os preservando para essa partida já de quartas de final. Então eu acredito que domínio brasileiro aí, e se a Croácia jogar da mesma forma com que jogou, o Brasil faz pelo menos três. Eu também acho, também acho. É por isso que eu penso que a seleção brasileira precisa fazer um gol logo no começo. E aqui não vai nenhum pachequismo em cima da seleção, nenhum fanismo, nem nada. É apenas uma análise. Eu acho que tem que fazer um gol no começo justamente para obrigar a Croácia a sair para o jogo. Porque a seleção brasileira é boa de contra-ataque. Ela tem uma defesa boa também. Aliás, se eu não me engano, é uma das defesas menos vazadas da Copa. Tomou apenas um gol, que foi o time reserva que tomou, né? Com aquele gol do nosso glorioso Abubakar, né? Tomou Então, mais um, Giovanni, contra a Coreia, né? tomou mais um contra a Coreia, mas a bola foi desviada. Então, assim, o Alisson não teve nenhuma chance de pegar aquele chute. Mas acredito que o Brasil consiga faturar no primeiro tempo, talvez, o jogo. Mas futebol é uma caixinha de surpresas. Pode ser que aconteça o contrário. Giovanni, e do Brasil, eu acho que não tem que discutir, a escalação você já trouxe, favoritismo, retrospecto, presente aí nas últimas 8 edições de Copa, pelo menos entre as quartas de final. Em Copas, dois confrontos com a Croácia e ganhamos os dois. Então, eu Só que acredito que não foram, tem nem só que questão. foi em outro contexto, foi tudo estreia, né? Uma estreia em 2006, 1-0, e a estreia em 2014 foi 2-1 pra gente. 3-1 pra gente. Giovanni, então eu acredito que o Brasil vem como favorito. E do outro lado, um possível confronto na semifinal, nós temos a Holanda, que não é mais aquela laranja mecânica, agora, como a gente disse aí para trás, está mais para o bagaço mecânico, mas a Holanda, desse jeito, aos trancos e barrancos, chegou em mais uma quarta de final para pegar, eu acredito aí, que para a alegria do nosso amigo Vinícius Lamanes, o gênio do tango, a Argentina vem aí com Leonel Messi, Di Maria e seu querido Scalonetto.
Eu- o jogo de amanhã vai ser um pouco difícil de acompanhar, É Escaloneta porque contra o Van Gaal amanhã. Van Gaal contra Escaloneta é um negócio traumático, vamos dizer assim. Vamos lá. Acho que a Holanda, se a Holanda jogou com 5 meias defensivos contra Catar, você imagina contra a Argentina. Pelo menos Vai 10. jogar também, é o mesmo esquema, com certeza. Não acredito que o nosso Van Gaal vai modificar o seu sistema, apesar de não ser, até porque não é uma tônica dele ficar modificando esquema. Nem nos clubes em que ele treinou ele conseguiu isso. Agora, o Lionel Scaloni, eu tenho certeza que ele vai aprontar alguma coisa. Porque para A ele, Argentina vem, a Argentina vem melhor para a partida, né, Giovanni? Tem mais querendo ou time, né? não, ele é o franco favorito. E, assim, tudo bem que a Argentina perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, mas esse é o grande teste. Que até agora não enfrentou ninguém. E a Holanda também não Ô, enfrentou ninguém Giovanni, até agora. tudo indica e favorece para que tenhamos uma semifinal sul-americana. Tudo indica, eu acho que os deuses do futebol estão querendo isso já há algum tempo. Um confronto de Brasil e Argentina na Copa. Claro que teve lá em 90, teve em 82, teve também em 78. A Argentina ganhou mais que a gente. Ganhou, acho que ganhou em 78 e ganhou em 90. 82 o Brasil ganhou. Mas já há algum tempo esse duelo tá para acontecer e não acontece. E agora eu acredito que tem grande chance de acontecer. Mas antes de pensar na semifinal, há de se passar as quartas de final, que para a seleção brasileira é sempre mais dolorida do que gloriosa. E para a Argentina também, vamos, convenhamos. A Argentina na última ela saiu nas oitavas, mas de 2010 para trás ela só sai nas quartas também. 98 saiu nas quartas, 2006 saiu nas quartas, 2010 saiu nas quartas, 2002 ela saiu na fase de grupos. Também não tem tido também, com exceção lá de 2014, que ela foi finalista, vem também tropeçando ao longo do tempo aí também, né? Parece a Argentina, o futebol, apesar da gente assim brincar com a Argentina, falar que a Argentina é rival da gente e é de fato, mas a Argentina é meio que uma co-irmã nossa no futebol. Tudo que acontece com o Brasil acontece com a Argentina também. A diferença é que eles não têm 5 títulos, eles têm 2. Mas é assim, se o futebol brasileiro tá bem, o futebol da Argentina tá bem. Tô falando de seleção, né? Se o futebol, se a seleção da Argentina tá mal, a seleção brasileira também tá mal. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aliás, eu pego uma fala, eu sempre lembro de uma fala do técnico da Holanda de 2010, Bert van Marwijk, que nas vésperas de enfrentar o Brasil em 2010 na coletiva, ele disse o seguinte: clássico entre Brasil e Holanda? Não tem. Clássico do Brasil é com a Argentina e da Holanda é com a Alemanha. Tá É, explicado. tem, é por causa da questão da regionalidade, né? Mas Sim. Brasil e Alemanha acabou agora, quando tivermos um próximo, vai ter um gostinho, esperamos, né, Giovanni, de revanche, né? Saraiva, é o seguinte. Depois que eu vi Palestino 2, Flamengo 1, em 2016, eliminação do Flamengo na Sul-Americana, e em 2017 o confronto se repetir e o Flamengo enfiar 5-2 no Palestino nos 2 jogos, eu não duvido mais de revanchismo. Aí eu passei a observar o futebol mais. Quando a Holanda ganhou de 5-1 da Espanha, em 2014, na primeira rodada, pode ter certeza que tinha um gosto de vingança naquele jogo, por conta da final de 2010. Então, cara, futebol existe o revanchismo e eu tenho certeza que o próximo confronto de Brasil e Alemanha na Copa do Mundo, a seleção brasileira, independente de que elenco que estiver,
vai ganhar da Alemanha. É porque nós tivemos em 2002 o Brasil ganhando da Alemanha, aí lá em 2014 a Alemanha dando troco, super troco no Brasil, e tivemos depois essa questão, né? Brasil e Argentina se enfrentaram na Copa de 78, 0-0, como você disse. Em 82, 3-1 para o Brasil. Vamos ver aqui mais. Depois na Copa de 90. 90, né? Que a Argentina acabou vencendo. E E só. apenas esses três confrontos em Copas. E só. Só que assim, a Argentina foi melhor, porque a Argentina, com esse empate de 78, ela se classificou, depois comprando a seleção peruana. Aí já é um tema para um outro programa. 82, a seleção argentina era fraca, não passou nem, acho que nem do grupo. E na época podia jogar os dois sul-americanos. A seleção brasileira passou. Em 90, a seleção argentina era fortíssima, era atual campeã. Tinha ganhado em 86 e estava disputando o bicampeonato, na verdade o tri, né? Tricampeonato em 90, passou pelo Brasil, com ressalvas, que a gente já disse aqui no outro vídeo passado, a famosa água do branco, que a Argentina, o Brasil estava jogando melhor que a Argentina, e aí teve uma água batizada no branco lá, e o time parou de jogar, e a Argentina foi até a final e perdeu para a Alemanha. A Alemanha, que em 86 perdeu para a Argentina. A Ô, Alemanha Giovanni, só para adora emendar aí, revanche. só para não perder o hábito de sempre dizer, já que você falou em batizado, hoje você está parecendo o Padre Baloeiro. Vamos falar aí. Bom, Figura é, antológica e mitológica da cultura brasileira. pois é, o Padre Baloeiro que não está com balões. Até porque esses dias nós falamos que você estava na Turquia antes, trabalhando com balões na Capadócia. Então, por Sim, isso, cara, essa exatamente. colocação. Tá certo. Bom, Ô, a Giovanni, Argentina com a Holanda é isso. A a Argentina Holanda não talvez. apresentou aquele bom futebol, né? A Holanda não vem apresentando Não. faz muito tempo, né? Isso vem sido até repetitivo, essa questão, porque a seleção holandesa parece que se perdeu na essência dela. Não tiveram na Copa passada, né, Giovanni? Não tiveram na Copa passada, mas mesmo assim, ela se perdeu na essência dela. E ela tá numa entre-safra também. Holanda é um país pequeno também. Ela se sustentou nesses anos todos com bons times, mas agora está pagando preço. Até que ela remonta um bom time de novo. Ela tem um bom time, só que ela não tem um bom treinador. Essa é a verdade. Por isso que em muitos vídeos nossos aqui, quando a gente fala da Holanda, eu questiono que a Holanda pode desenvolver um melhor futebol, porque tem jogadores para desenvolver um melhor futebol do que está apresentando. Para ganhar a Copa já é outra história, para desenvolver melhor do que está apresentando. Só que Justamente. não flui, o negócio não flui. Não flui, não anda. Parece que o time parou no tempo. Parece que o time parou no tempo. Você vê o futebol da Holanda é só de bola na área, bola cruzada na área. O terceiro gol dos Estados Unidos é uma bola cruzada na área. Terceiro gol contra os Estados Unidos. Lembrando que Só em de muitos bola jogos que a alçada, bola Holanda alçada, venceu aí, bola o alçada. adversário estava melhor, né, ô Giovanni? Sim, o adversário estava melhor. Eu ouso dizer que só o Catar jogou pior que a Holanda em jogos contra a Holanda. Porque o Eu Equador jogou acredito que sim. melhor, Senegal jogou melhor, Estados Unidos jogou melhor. Então, ao que tudo indica, a Argentina vai ter a bola para fazer o jogo amanhã. Mas tudo pode acontecer. Aquele primeiro jogo contra a Arábia foi uma pedra no caminho, né? Um erro de percurso, né? Acredito que sim. Acredito que sim, desculpa. Acredito que sim. É, Mas também aquele jogo a Argentina deu muito azar, né? A Argentina comandou aquele jogo. O problema é que a bola batia na trave, o goleiro pegava. É o dia. É o dia, absolutamente o dia. Não foi, Que às vezes é um não dia foi que. o dia de los hermanos.
Justamente assim como França e Tunísia, não foi o dia. Apesar de a França colocar um time bastante reserva, mas depois entrou a linha titular com o Mbappé, com o Griezmann, com o Giroud, e só bola na mão do goleiro, bola na trave. Nada, é o dia, cara, é o dia. Brasil com Camarões foi assim também. Nós tivemos aquela vez que o Brasil contra a França, que nós fomos eliminados lá também, lá em 2006, né? Salvo engano, 2006. 2006. O Brasil jogou melhor do que a França, mas a França Não, acertou o ali eu gol vou e o Brasil discordar. não conseguiu empatar. Eu vou discordar. Aí, Saraiva, eu vou discordar do nobre Sir Saraiva, porque a seleção brasileira aquele dia não jogou, no meu entendimento, não jogou absolutamente nada, não pegou na bola. Só deu Zidane e Henry jogando ali, botando a seleção brasileira na roda. A seleção O brasileira de Brasil tomou um, 2006 o Brasil tomou não. um gol, Giovanni, o gol da famosa amarrada de meia, né? Tomou aquele gol e dali para frente deu a impressão que a seleção brasileira estava conformada com o resultado, né? Ela toca a bola sem objetividade, como se pudesse empatar o jogo a qualquer momento e o que acaba não acontecendo. E A aí, verdade é o lógico, seguinte: o tempo corre e castiga. aquilo ali, se a gente for falar a verdade, verdade nua e crua, é o seguinte: o Parreira não teve peito para botar a galera no banco, botar Ronaldo no banco, botar Roberto Carlos no banco, porque quando tirou e entrou os caras mais novos na época, a seleção brasileira mudou da água para o vinho. A seleção brasileira foi para cima da França tentar um empate e tal, só que não conseguiu. E todo mundo estava dizendo: bota esse quadrado mágico no banco, bota os outros para jogar, os outros estão melhores. Mas não aconteceu. E o Parreira foi omisso nesse sentido, Zagallo também. Ô, Giovanni, então aí amanhã não tem muito o que se dizer, é torcer pela seleção brasileira rumo ao hexacampeonato. Um Devemos ter um negócio que é jogo bom contra a interessante. Croácia. Então, um negócio que é interessante a gente analisar. A seleção brasileira, nos primeiros 4 jogos dela, ela jogou à noite no Catar. Ela jogou à noite no Catar e jogou sempre o último horário. Agora ela vai jogar o primeiro, vai jogar de dia. Talvez tenha alguma diferença aí. A Croácia já está mais habituada a esse horário. A Croácia jogou 1 hora da tarde praticamente todos os seus jogos. Então, talvez a Croácia leve um pouquinho de vantagem de jogar no calor do deserto árabe do que a seleção brasileira que jogou sempre à noite. Mas não é algo tão relevante assim. Acho que a seleção brasileira tem condição de neutralizar isso aí e partir para as semifinais. Torcemos para isso, Giovanni. Torcemos para que o Brasil possa superar o time croata, que não é a gente fala que não é um time ruim. A Croácia não é um time Sim, ruim, mas é um time que também não tem apresentado aquela coisa vistosa, aquele futebol deslumbrante, e está mais em sentido de decadência do que ascendendo para próximas edições de campeonatos, de Copa do Mundo. Já o Brasil, pelo exatamente. contrário, é um time que está sendo corrigido. Hoje tem um time que está sendo já preparado também para próximas edições de Copa do Mundo. Hoje o Brasil tem uma equipe competitiva. Hoje o Neymar tem ajuda, né? Antes o Neymar era só Neymar dependência. É o que nós Mas falamos há um bom tempo aí também sobre a Argentina, né? Que tem ainda Messi uma dependência dependência. do Messi, mas que acabou diminuindo também, né? O Messi hoje tem outros jogadores de bom nível aí, né? O parceiro inseparável dele aí, Di Maria, que pode somar muito para O esse Messi time. tem o Di Maria. Bastante. Aliás, o Di Maria deu uma entrevista essa semana dizendo que o Luiz Van Gaal foi o pior treinador que ele já trabalhou. Luiz Van Gaal não é muito fã de futebol sul-americano, não. Então, eu tenho certeza que dentro do íntimo dele ele está falando: eu tenho que ganhar esse jogo de todo jeito. Inclusive, disse também em coletiva hoje que ele foi para cobrar uma dívida da Argentina, porque a Argentina tirou a Holanda da Copa de 14 na semifinal.
e o técnico era Luiz Van Gaal. Então temos aí já que a gente vem falando, né, Giovanni, a questão de revanche, né? Revanchismo, Tem um justamente. gostinho aí de uma revanche. A Holanda vai para o O, revanchismo, com certeza, apesar de que nenhum jogador de 14 está nesse ano agora. Então, pode ser um revanchismo um pouco mais diferente. Mas isso aí, com certeza, está sendo reverberado lá na imprensa holandesa. Estão batendo na orelha dos jogadores. Provavelmente amanhã uma Holanda mais aguerrida do que propositiva. Giovanni, quem que vai encontrar mais dificuldades aí nessa classificação? Brasil ou Argentina? Olha, isso é meio relativo, né? Depende do jogo. Agora, como a gente está falando antes do jogo, e a gente está falando com relação ao que as seleções apresentaram, eu acho que a Argentina. A Argentina terá mais dificuldades. Com certeza, porque Van Gaal vai montar a máquina defensiva em cima do Messi. Provavelmente o Messi não vai andar em campo amanhã. Então a Argentina vai ter que encontrar um novo herói. E eu espero que o Lionel Scaloni já esteja pensando nisso. Para Saraiva, é o sua seguinte, alegria, meu amigo Giovanni, amanhã os dois técnicos mais amados ainda sobreviventes dessa Copa se enfrentarão, já que o nosso idolatrado Luiz Henrique já deu adiós à Copa. Luiz Henrique já está na sua casa em Barcelona, né? Tranquilo lá, sem fazer lives, né? Tá tranquilo lá, só o Jornal Marca que deve estar pegando na orelha dele. Mas esse confronto de amanhã é interessante, cara. É um dos técnicos mais jovens da Copa contra o treinador mais velho da Copa. E, consequentemente, o treinador mais experiente da Copa do Mundo. Vai ser interessante esse confronto, apesar de ser um confronto sonolento, que eu tenho certeza que vai ser só roubada de bola no meio campo e chance de gol quase nenhuma. Saraiva, 2 minutos. Acho que tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje, meu amigo. Só lembrar a galera de curtir, deixar que curte, deixa aquele like aí para nós, porque é importante para nosso crescimento, amadurecimento. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho e opinar sobre a forma que ele está acontecendo, pois a crítica construtiva é muito válida e nós precisamos do seu apoio. Compartilha, Pois é. clica e convida os amigos para assistir. Boa sorte, Brasil. Somos nós rumo ao Hexa e que venha Argentina ou Holanda, que a seleção brasileira dessa vez ninguém tira, Giovanni. Justamente. E amanhã, Saraiva falando direto de Zagreb, escondido num pub lá para não ser apedrejado. E detalhe que o pub provavelmente vai ter uma veneziana verde. Tá certo? Pessoal, até mais. Curta, compartilhe, comente, jogue nas redes sociais, comente com seus amigos nas rodas, nos bares, nos pubs, enfim. Em té. Até mais, Saraiva. Adeus.